Fala rapaziada, Jair Borges do canal J6 Soccer. Hoje nós vamos fazer um vídeo diferente. Hoje eu quero contar para vocês a minha história. Eu acho assim que para você passar alguma coisa para alguém, para você estar passando, você tem que ter conteúdo, você tem que ter experiência, você tem que saber o que você está falando. E a minha história é uma história daquilo que eu falo para vocês aqui, daquilo que eu dou dica para vocês, de perseverança, de esforço, de dedicação. E eu espero que vocês curtam e que vocês gostem. Antes disso, vai lá no meu canal, se inscreve lá, me segue no Instagram, Jair_Borges7, ok? Eu sou natural de Ibiporã, uma cidade aqui do Paraná, aqui perto de Londrina. E é interessante assim que o meu pai, ele sempre teve time de futebol e ele me levava no campo, eu ia com ele, só que eu tinha medo. Eu tinha medo de quando as equipes entravam no campo, soltavam foguete, né? E eu tinha medo. Aí eu fiquei meio que traumatizado, então eu não queria ir mais no campo. E eu deixei assim por um tempo de gostar de futebol. Mas essa fase passou e como todo menino da minha época, né? A gente jogava futebol na rua, a gente jogava futebol nos campinhos, né? Colocava lá trave de madeira, cortava galho de árvore e colocava pra gente fazer o nosso campinho e jogar o nosso futebol. Realmente foi uma época assim muito boa da minha infância e que eu jamais vou esquecer e que contribuiu muito para que eu chegasse ao meu objetivo. Então assim, eu tinha um amigo, o nome dele é Roberto, a gente jogava na rua, lá no campinho, brincava na rua, e ele estava fazendo avaliação no Londrina, na escolinha do Londrina. E ele sempre me chamava para ir fazer avaliação com ele, e eu nunca ia, porque eu queria ficar ali jogando peladinha na rua, brincando com os meus amigos, não queria compromisso na realidade. Aí teve um dia que de tanto ele insistir, vamos já ir comigo? Vamos. Eu falei, eu vou ver com meu pai, né? Aí fui, conversei com meu pai falou, não, você pode ir, me deu o dinheiro da passagem, né? Que a gente tinha que treinar em Londrina, e acabou que eu fui. Né? A gente, só para salientar, a gente vinha de ônibus até aqui na entrada de Londrina e eu tinha que andar mais uns 4 quilômetros até a Vila Santa Terezinha, que é lá no campo da Portuguesinha, né? Que todo mundo conhece, que era a escolinha do Londrina, com o Zequinha Pé de Galo, o mestre Zequinha Pé de Galo. Pois bem, chegamos lá, eu vi aquele monte de moleque. Eu fiquei impressionado, tinha mais ou menos uns 250 a 300 moleque. Era muito moleque, mas muito. Ali eu já fiquei, eu confesso para vocês que eu fiquei impressionado e até um certo ponto assim, meio temeroso. Mas fui e eu já estava lá, eu não podia pipocar, voltar atrás. Bom, então aí foi para o começo do treinamento, né? Separou por idade, aquela coisa toda. Quando chegou na minha idade, eu sempre joguei de ponta esquerda, né? Eu jogava lá no time da minha cidade, lá no Lages Premol, de ponta esquerda. O Zequinha começou a perguntar, né? O Zequinha começou a perguntar por posição, lateral direito, os moleques levantaram a mão, zagueiro, os moleques levantaram a mão, quarto zagueiro, lateral esquerdo. Eu dei uma olhada assim para um lado, para o outro, não vi ninguém. Opa, eu falei, aqui a concorrência está menor. Ali eu já tive uma tomada de decisão. Às vezes você tem que ter uma tomada de decisão rápida. Ali eu já tive a percepção que a concorrência era menor. Então foi uma tomada de decisão que eu tive. Tá? Você que quer ser jogador de futebol, tem hora que você tem que tomar decisão. Você tem que ter uma tomada de decisão rápida. Então foi o que eu fiz, eu levantei minha mão e fui como lateral esquerdo. E eu pensei comigo, poxa, depois se eu passar na avaliação, depois que eu estiver dentro do elenco já, aí eu posso tentar jogar de ponta esquerda. O importante para mim era estar dentro do elenco do Londrina. E assim foi. Aí fui para o primeiro treino, uns 10 minutos o treinador me tirou. Eu já fiquei preocupado, falei, poxa, me tirou com 10 minutos, deixou os outros, né? Beleza.
falou, ó, senta lá fora, depois eu vou te chamar de novo. Foi para a segunda avaliação, e ali já eliminou um monte de moleque. Foi para a segunda avaliação, mais ou menos uns 10, 12 minutos ele me tirou de novo. Eu falei, poxa, meu pai, eu reprovei, né? Porque tirou a primeira com 10, agora tirou com 12. Ele falou, ó, espera lá que depois você vai voltar. Eu falei, pô, então eu vou voltar, então nem tudo tá perdido. Enfim, foi pra terceira, que daí já eliminou mais um monte de menino, foi pra terceira, era praticamente os meninos que tinham sido avaliados, que tinham passado na avaliação do dia. Aí fui, mais uns 15 minutos ele me tirou. Aí eu já falei, não, ele me tirou nas outras duas e eu voltei. Ele me tirou na terceira agora, eu acho que eu vou voltar na quarta. A quarta era a definitiva, né? Que era, aí a gente ia voltar para jogar contra os meninos que já eram da base do Londrina, que já faziam parte da escolinha do Londrina, que era muito forte naquela época. Aí fomos para esse treino, né? Os meninos da peneira selecionado contra os meninos que já eram da base. Deu mais ou menos uns 8 minutos. Ele pediu para mim trocar de colete com o menino que era da base foi pro time da avaliação e eu que era da avaliação fui pro time da base. E assim foi, terminando o treinamento, né, ele chamou todo mundo lá, né, o único que passou naquele dia fui eu, ele falou, ó, você volta amanhã, isso foi numa quinta-feira, ó, você volta amanhã que seria na sexta. E aí na sexta, poxa, eu fui empolgado, contente, né? Fui embora contente. Na sexta eu chamei o Roberto, vamos? Ele, Jair, eu não vou. Eu falei, mas por que você não vai? Ah, não, Jair, não vou mais não. Eu falei, não, mas por que você não vai, cara? Ele falou, Jair, eu vou falar pra você, eu não vou porque é o seguinte, já fazem 3 meses que eu estou lá tentando entrar no time do Londrina. E você com um dia, você já conseguiu, então não vou mais. Aí eu fiquei meio assim, né? Eu falei, nossa, e agora? Mas eu tinha que ir, eu tinha que continuar e ir. Falei, não, eu vou sozinho. Conversei com meu pai falou, é isso que você quer? Eu falei, não é. Então você vai. Aí fui sozinho, aí começou a minha luta. Fui na sexta-feira, treinei no time titular. No sábado já fui pro jogo no time titular. E daí eu fiquei, não saí mais, e aí eu fiquei na base do Londrina durante 4 anos, e aí foi, sabe, eu já tive a minha primeira oportunidade, aí eu agarrei com unhas e dentes, não faltei mais treinamento, olha, não foi fácil, foram 3 anos muito difíceis, aquilo que eu falo para vocês sempre nas minhas dicas, olha, eu tive que ser perseverante. Não era fácil, eu estudava 7 horas da manhã, eu saía para estudar, chegava na minha casa, eu tinha que pegar o almoço do meu pai, mais ou menos 11 horas, e levar para o meu pai. O meu pai, ele trabalhava mais ou menos uns 5 quilômetros da minha casa, era muito longe, lá em Ibiporã, eu tinha que atravessar a cidade inteira, ir e voltar. Chegava em casa, eu praticamente engolia a comida que a minha mãe já deixava pronto para mim e corria para o ponto do ônibus. Chegava lá, pegava o ônibus, tinha que andar mais uns 4 quilômetros para ir, treinava, aí voltava para o mesmo lugar, mais uns 4 quilômetros. Então não é fácil, gente. Rapaziada, não é fácil. Se você quer conquistar, você tem que ser perseverante, sabe? Você tem que se superar, você tem que ter vontade. E foi isso que aconteceu comigo. Eu não desisti, eu perseverei, as dificuldades foram muitas, mas muitas mesmo. Mas eu superei, era aquilo que eu queria e eu não podia mais. Eu tomei a decisão que eu ia continuar e eu continuei, independente do meu amigo estar comigo ou não. Então você não pode depender de ninguém, você tem que depender de você, você tem que querer, você tem que ter, sabe, fibra, garra e ir em frente. Aí comecei a jogar os campeonatos, fui muitas vezes campeão lá no Londrina, comecei a me destacar, a chamar a atenção dos treinadores do VGD, porque naquela época a escolinha treinava na Vila Santa Terezinha e os jogadores da base treinavam no VGD. Poxa, e o jogador que fosse escolhido para ir treinar no VGD, meu Deus, era o ápice, era tudo, era aquele jogador que era diferenciado.
E em um desses dias, o treinador do juvenil do Londrina, ele pediu para que eu fosse treinar lá no VGD. Poxa, aquilo foi... Poxa, o Jair vai treinar no VGD? Poxa, era, igual eu falei para vocês, era o máximo. E eu fui lá, treinei, fui bem. Ele falou assim, eu vou te escalar para um jogo que vai ter aí, né? Me falou assim, eu falei, tudo bem. Chegou no dia do jogo, fui, né? O único que foi, no caso lá da escolinha do Londrina fui eu, lá para a base. Eu joguei com meninos, na época eu tinha 14 anos, eu joguei com um menino de 16, 17 anos, quer dizer, 3 anos mais velho que eu. Mas eu não me intimidei não, fui para cima. E fui, joguei tranquilo, fiz o meu jogo, e só que eu não sabia, né? Agora eu já vou pular um pouquinho assim mais para frente, para não ficar muito longo o nosso vídeo. Eu não sabia que naquele jogo, por isso que eu sempre falo para vocês, olha, dê o seu melhor sempre. Você não sabe aonde está a tua oportunidade, não interessa se é numa peladinha no meio da rua, se é um jogo oficial, um treinamento, dê o seu melhor. Naquele jogo, tinha o treinador da seleção brasileira lá. Ele tinha ido para ver um jogador da outra categoria acima, que era juvenil e júnior. Ele tinha ido para ver um jogador do júnior do Londrina. E por um acaso ele estava lá no preliminar e me viu jogar. E gostou de mim. Eu não sabia de nada, não fiquei sabendo. Um ano depois eu fui convocado. Então, uma coisa que eu falo para vocês. Eu estava no lugar certo, na hora certa e bem. Não adianta você estar no lugar certo, na hora certa e mal. Entendeu? Então eu estava bem. Fruto do quê? Do meu trabalho, do meu treinamento, da minha dedicação. Aí durante esse um ano que passou, que eu fui convocado, e se eu tivesse relaxado? E se eu tivesse falado assim, porque eu não sabia. As pessoas do Londrina sabiam. Mas eu não sabia que ele tinha gostado de mim, entendeu? Eu sabia que ele estava lá, vou ficar sabendo depois também. Mas eu não sabia que ele tinha gostado de mim e que tinha feito elogios para mim. Isso aí ninguém me falou. Mas o pessoal do Londrina sabia. Então foi aí, sabe? O pessoal começou a ter uma atenção maior comigo, me levou mais vezes para treinar no VGD, só que eu não sabia de nada disso, entendeu? Exatamente um ano depois, o seu Antoninho me convocou. E aí, se eu tivesse mal? E aí, se durante esse ano eu tivesse relaxado, eu não tivesse indo treinar, você acha que eu ia ser convocado? Nunca. Porque toda vez que o atleta ele vai ser convocado para a seleção, a CBF consulta, o treinador consulta o treinador dele, da categoria dele, consulta o clube, se é um jogador que tem bom comportamento, se é um jogador dedicado, enfim, se não é um jogador que dá problema. Então foi assim. E aí foi a minha maior conquista, jogar na seleção brasileira, e para ir para o Flamengo também foi dessa mesma maneira. Eu estava treinando no time profissional do Londrina e tinha um jogador do Londrina na época que era consagrado, que tinha jogado em todos os clubes do Rio, né? E ele me viu jogar e me falou que ia me levar para o Flamengo. Eu também não acreditei. Então, exatamente uma semana depois, ele me levou para o Flamengo. Ele foi embora, uma semana depois, eu estava na Gávea assinando um contrato com o Flamengo. Então, as coisas aconteceram para mim rapidamente. Tá? Seleção brasileira, Flamengo, e aí foi a minha carreira. Aí eu joguei em outros clubes, Operário de Ponta Grossa, joguei em Minas, enfim, eu tive uma carreira legal. Então o que eu tô falando para vocês, não desistam, persistam, mas acima de tudo, trabalhem duro, com sacrifício, com perseverança, que um dia você pode contar a tua história igual eu estou contando a minha, tá? Eu estou fazendo questão de contar a minha história porque para mim vir aqui e falar para vocês, eu tenho que ter experiência, eu tenho que ter passado, eu tenho que ter vivido o que eu vou falar aqui para vocês. Então eu vou continuar aqui dando dicas para vocês de como vocês vão alcançar o objetivo de vocês, mas antes eu tinha que contar a minha história. Eu sou Jair Borges, ex-jogador de seleção brasileira, Flamengo, Guarani de Campinas, Londrina Esporte Clube, e que estou aqui para ajudar vocês. Vai lá,
se inscreve no meu canal, me segue no Instagram, Jair_Borges7. Um abraço, tudo de bom. Valeu!